Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal, fiquei com a vontade de gravar, de fazer um ao vivo nesse horário. E eu sei que... espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Eu sei que vai ser algo poderoso. Deixa eu mandar aqui pra galera que eu já tô ao vivo. Caso vocês ouçam aí os meus filhos, fique à vontade, fique preocupado não, porque casa que tem criança, você não vai mandar as crianças embora, né? Então, você sabe que é desse jeito. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês porque eu estava hoje fuçando o meu Facebook e achei... O áudio tá bom? Graças a paz, irmão Alcides, tudo bem? Saudades de estar aí com vocês. Olha, o áudio tá bom. Se tiver algum problema no áudio, vocês vão falando, tá certo? Eu quero compartilhar algo que eu tava pensando. Eu tava fuçando meu Facebook hoje e vi uma foto. E... olá. E nessa foto, o que aconteceu? Carlos, tudo bem? Nessa foto, tava eu e Paula. A Paula da Chay. Inclusive, eu quero deixar um cheiro pra Paula da Chay. A Paula da Chay vai ver em algum momento. Eu vou pedir para você que está acompanhando comigo, aperta aí nos coraçõezinhos para mais pessoas verem, para mais pessoas notificarem e compartilha também essa live, tá certo? Eu já compartilhei para algumas pessoas. Então, o que acontece? Quando eu vi essa foto, foi uma foto bem antiga, foi uma foto de 2014, que foi no dia da minha separação ministerial. E eu fiquei com algumas impressões no meu coração. Prima, tá chegando, prima, um cheiro. E eu fiquei com umas inclinações no meu coração para gravar essa live e deixar disponível para que você possa ouvir. Talvez o que você vai ouvir você não goste. Talvez vai mexer com você e afetar você. Mas eu não estou preocupado se você vai gostar ou se você vai deixar de gostar. Eu preciso passar a informação que está no meu espírito e eu preciso propagar ela, eu preciso passar para outras pessoas. E a minha experiência, talvez outras pessoas precisam ouvir e sejam edificadas por elas. Então, em 2014, eu fui separado para o Ministério Pastoral. Quem me conhece sabe que eu nasci no Evangelho há 9 anos de idade. Eu aceitei Jesus, meus pais já eram cristãos. Então, quando eu nasci, eu morei na casa pastoral da igreja por muito tempo. E... enfim, eu cresci num ambiente de igreja, cresci num ambiente de retiros espirituais, células, encontros. A minha infância, a minha juventude foi... a minha infância e adolescência, na verdade, né? Foi totalmente dentro desse ambiente. E é interessante como esse ambiente me fez crescer, me fez entender quem Deus é e me fez andar em harmonia com Deus. Mas também esse ambiente me trouxe um lado religioso. Né? Acabou virando uma rotina e a religiosidade foi empregada em mim. Mas o que eu quero falar é que quando eu fui separado do Ministério Pastoral, e todo mundo sabe que desde criança a minha brincadeira era de culto. Então, como é que eu brincava? Eu brincava no quintal, segurando uma colher de madeira, né? O Carlinhos da Isabel, quando ele aparecer aí, ele vai falar muito bem disso. Então, clica aí nesse coraçãozinho, ó, para mais pessoas serem notificadas e compartilha também essa live, tá bom? Então, quando eu brincava assim, brincava com o microfone, pregava, para mim as telhas que estavam no quintal, elas eram pessoas, os tijolos, o que tinha lá de bagulho no quintal, eram pessoas e eu ministrava cura, orava sobre elas. Enfim, eu falava bastante com elas, né? Falava muito com elas. Com aquelas pedras, com aqueles pedregulhos, enfim, gerando vida, né? Na verdade, eu estava exercendo aquilo que eu fui chamado para ser. Eu estava brincando daquilo que Deus me chamou para ser. E quando eu fui, então, eu criei uma expectativa no meu coração e eu criei um sonho no meu coração, uma vontade no meu coração de ser pastor. Eu sempre tive essa impressão no meu espírito, desde criança, de que eu fui chamado para isso. Quando aconteceu em 2014 a minha separação ao ministério, foi algo extraordinário. Assim, foi algo incrível. E o tema dessa live, né, que eu coloquei... E aí, Zé, Danilo, tudo bem?
Aperta aí nesse coraçãozinho e compartilha a live pra galera, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Pior que eu esqueci, gente, o nome da live que eu coloquei, que vocês acreditam? Como é que pode uma coisa dessa? Não pode acontecer uma coisa dessa. Deixa eu colocar aqui, tá? Já dizendo que você vai aí, aperta no coraçãozinho para o Instagram perceber que essa live é relevante e você compartilhar para que mais pessoas alcancem essa live. E você compartilha também para a galera que está nesse horário, né, almoçando, sem fazer nada para assistir. Então o que aconteceu? Quando eu fui separado para o Ministério Pastoral, eu me senti realizado. E eu depositei todas as minhas energias, todos os meus empenhos para exercer aquilo que foi confiado a mim. Só que o que aconteceu? Quando eu, depois de 1 ano e quase 2 anos exercendo o ministério, acho que foi isso, quase 2 anos exercendo o ministério, 1 ano e algum pouquinho, aconteceu que eu fui frustrado. Lembrei do tema da live, né? Eu fui frustrado. E essa frustração, eu posso falar porque quem viveu fui eu. E talvez desagrade você, talvez você que vai assistir, você que vai ouvir, talvez não se sinta confortável com o que eu vou falar. Mas eu aprendi uma frase que é poderosa. E essa frase tem sido eu estou usando um princípio para a minha vida e eu vou falar para você também. Vá cuidar da sua vida. Então eu posso falar do que eu vivi porque eu vivi. E as bagagens e as marcas, elas foram impressas, foi em mim, na minha alma, nas minhas emoções. Então, quando eu fui frustrado por atitudes de alguém que não deveria fazer, ou não deveria dizer, ou não deveria se comportar da forma como se comportou, essa frustração afetou o meu propósito. Porque todos nós temos um propósito. Você nasceu com um propósito. Há um propósito de Deus para você que está nessa terra. É algo que o diabo não quer que você saiba, é algo que o diabo não quer que você cumpra, e por isso que a sua mente talvez esteja tão bloqueada para você poder andar e desfrutar do propósito que Deus te chamou. Mas há um propósito para você. E por esses dias você vai ser destravado. Há uma unção que está destravando você para que você possa fluir no propósito que Deus te chamou. Essa impressão hoje pela manhã veio muito forte ao meu espírito. Há um tempo de destravamento. Deus está destravando você para você chegar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um tempo, e esse é o tempo, queridos, de destravar coisas na sua vida. Então, para mim, eu já estava fluindo naquilo, eu já estava empolgado com aquilo, eu já estava vivendo aquilo, era o sonho da minha vida, era exercer o ministério pastoral. Quando eu fui frustrado, e eu nunca fui frustrado por Jesus, nunca fui frustrado pelo meu pai espiritual, Jesus, Deus, tá? Nunca fui frustrado pelo meu pai, nunca fui frustrado pelo Espírito Santo, nunca fui frustrado pela Trindade. O que eu fui frustrado foi por homens que decidiram cometer erros e não cuidar do seu caráter e acabou trazendo marcas. Então, quando eu fui frustrado, eu ouvi uma direção de Deus: saia daqui, saia de Junqueiro. E eu saí da cidade e em uma outra live eu falei sobre essa questão. Mas quando eu saí de Junqueiro, eu saí frustrado. Eu saí muito frustrado. E o que aconteceu? Aquele título, aquele nome que eu amava ser chamado, que eu tinha alegria em ouvir as pessoas me chamando de pastor, em ouvir, em ser uma resposta de Deus para pessoas, aquele nome já não tinha mais a alegria que tinha antes. Aquele nome já não tinha a motivação que tinha antes. É tão forte isso que eu fui para São Luís do Quitunde, e em São Luís do Quitunde, eu lembro que em um episódio o pastor Marco me perguntou, eu até quero honrar a vida dele, ele foi uma bênção no tempo que nós ficamos lá e ele nos ajudou muito. E nos 2 anos que eu passei lá, eu não era reconhecido como pastor, eu não queria ser chamado de pastor, eu não queria que me chamassem de pastor. E eu lembro que uma vez ele perguntou assim: meu filho, você quer que eu te chame como? Eu disse: me chame do jeito que o senhor quiser. Mas teve um dia que uma pessoa foi lá na minha casa e ela foi fazer uma visita, foi levar um presente para Heloíse. E quando ela foi, Deus usou ela de uma forma muito poderosa. E Deus começou a tratar sobre o propósito
da minha vida, o propósito para o qual ele me chamou. E todas as vezes, gente, que nós somos frustrados por pessoas, você precisa entender uma coisa: o erro, as pessoas erram, as pessoas falham. Só que, às vezes, o caráter da pessoa, ela não se permite ser tratada por Deus e isso afeta a gente, né? Mas você não pode deixar com que nada nem ninguém possa te tirar do propósito. Eu vivi 2 anos frustrado com essa palavra pastor, né? Frustrado com essa questão, ainda pensando naquilo que eu passei. Mas quando Deus tratou isso e Deus solucionou isso e eu pude ser curado nessa área, eu entendi que há um propósito, que eu estou correndo agora para o propósito. Eu recebi uma palavra quando eu estava lá em Maceió já, de que o diabo tentou me fazer parar, mas esse era um tempo de correr e eu precisava correr. E qual o texto que eu quero compartilhar para você? Foi o texto que veio no meu coração. Sabe, talvez as situações da vida e até pessoas podem ter feito atitudes que tirou você do propósito, ou desmotivou você, ou te travou. Mas a palavra para esses dias, cara, é destravar. Sabe, você será destravado, você tem que ser alinhado de volta para o propósito. Você foi criado com um propósito e um objetivo, cara. Sabe, Deus ungiu você para que você possa alcançar alguém por conta do propósito de Deus para você. E a palavra que eu quero deixar para você agora é em Josué, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para o lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, o Senhor falando, esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for, onde você andar, Ele está com você. Aqui é interessante que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava dentro, estava sobre e algumas pessoas. Mas agora, no período da graça, nessa nova aliança, nessa aliança superior, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Por isso, há uma palavra para você nesses dias. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Bom ânimo. Ande segundo as Escrituras. Ande segundo o que a palavra diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Não há limites para você. Esse é o tempo de você ser o cara mais provido dessa terra. Esse é o tempo de você romper com os seus limites. Esse é o tempo de você ir para níveis maiores. Esse é o tempo de você rasgar e você destruir toda a barreira que há entre você e o seu propósito. Ah, foi frustração que te parou no propósito? Ah, foi palavras, foi situações, foi a pessoa que você mais achava que era confiável e te parou. Eu quero dizer para você, sacode a poeira, levante a cabeça e há um propósito. Deus te chamou para ele, cumpra. Ah, mas como é que eu vou cumprir? Medite na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Você não é vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos governados por um Deus poderoso. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Há uma palavra que destrava você nessa tarde. Há uma palavra que vai levar você para o próximo nível. E essa palavra é força, ânimo, não desanime, largue o medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu um espírito de temor, de ousadia. Largue o medo. Esse é o tempo de você sair dessa zona de conforto. A sua alma talvez ela está travada, talvez a sua alma está acostumada, mas meu irmão, destrave. Destrave. Aí a frase de novo que eu aprendi, vá cuidar da sua vida. Sabe, quantas vezes você pensou em fazer algo, o Espírito colocou algo no seu espírito e veio aquela impressão, uma ideia surgiu na sua cabeça e poxa, você talvez compartilhou com alguém, você talvez disse para alguém e parece que alguém jogou um balde d'água. Isso é a Heloísa, tá? Eu já vou, filha. Parece que você jogou um balde d'água na pessoa.
Mas o que é que acontece? O que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus pode restaurar você e te tirar da situação que você está e te levar para o próximo nível. Te levar para a próxima fase. Sabe? E a boa ideia que Deus te deu, junto com a ideia, vem a capacidade, vem as ferramentas necessárias para que você viva o seu propósito, tá? O que é que acontece? Quando o diabo ele faz com que situações trave você, você não é um problema para o diabo. O diabo travou você. Mas quando você entende que na palavra, nas escrituras, existe ferramentas, e Deus te deu ferramentas para destravar e você correr para o propósito de Deus para você, meu irmão, ninguém te segura. Você não precisa de aprovação de pessoas. Você precisa de uma direção do Pai. Você não precisa que alguém bata no seu ombro e diga, vá lá, é agora. Não, você precisa que no seu espírito tenha fluindo dentro de você um rio poderoso, avassalador. Você não é represa. Você não é represa. Você foi feito para jorrar uma água poderosa, potente, pancada. Sabe, você foi feito para destruir as obras do diabo. Você foi feito para pisar na cabeça dele. Você foi feito para assumir o que Deus te chamou para fazer. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Não olhe para trás. Não olhe para o problema. Não olhe para a circunstância. Sabe, esse tempo é o tempo de você alinhar o seu coração com o coração de Deus. Você sabia que você precisa pegar junto com Deus? E quando você pega junto com Deus, Ele pega junto com você. E o que é isso? Isso é meditar na palavra dEle. Quando você pega a palavra e você medita nela, nem que seja um versículo, e você passa a meditar nela todos os dias, verdade vai vindo sobre você. Clareza vai vindo sobre você. Aí você para de viver assim, ó, e começa a expandir a sua visão. Deus começa a expandir, ao nível de chegar aonde você precisa chegar para cumprir o seu propósito. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Eu quero dizer para vocês que assumam o controle da sua vida. Não desanime, não esmoreça, não enfraqueça, sabe? Há uma palavra que te sustenta e te levanta. Há uma palavra que levanta você por dentro, tá? É a palavra que eu quero deixar para você agora, tá certo? Eu quero deixar um cheiro no seu coração, tá? Guarda essa palavra. Não deixa que o diabo por nada roube o propósito que Deus tem para você. Tire aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí voltando, eu fui frustrado. Não quis há um bom tempo ser chamado de pastor por conta da frustração que eu tive. Por quê? Porque eu descobri que a forma como eu fui consagrado não foi... houve algumas quebras de princípio. E quando você quebra princípio, queridos, você tem consequências. Sabe, você vê hoje muitas pessoas bilionárias, milionários, ricos, que não cumprem a palavra, que não têm a salvação, que não têm um relacionamento com Jesus, mas andam em princípio. Andar em princípio vai fazer com que você prospere aqui na terra. Tendo Jesus ou não, andar em princípio vai te fazer prosperar. Agora, se quem não tem Jesus, quem não tem salvação, porque anda em princípio prospera, imagine se nós que temos Jesus, temos a salvação, nascemos de novo, somos uma nova criatura, não somos mais pecadores, deixamos de ser, somos justiça de Deus. Perdão, quanto mais nós, se nós andarmos em princípios, onde nós podemos chegar? Então, queridos, ande no princípio da palavra. Quando eu descobri que eu nasci por um propósito e Deus me chamou por um propósito e nenhuma palavra que foi feita, nenhuma forma que foi feita, a forma errada que foi feita por homens, mas a unção veio do Pai. Talvez aquele momento não deveria ser naquele tempo e às vezes quando a gente adianta coisas que nós não estamos prontos para desfrutar delas, a gente tem consequências nisso. Mas entenda, Deus me destravou. Deus destravou em mim, Deus colocou em mim e me fez entender, eu tenho um propósito. Aquela situação lá atrás poderia ter feito com que eu me afastasse do Senhor, com que eu deixasse e eu não quisesse mais congregar. Queridos, eu peguei uma raiva, mas eu peguei uma raiva da religiosidade.
Olha, eu não gosto de crente, de pessoa ou religiosa. Você que talvez esteja me ouvindo, se há algum resquício aí, resquício, sei lá como é a palavra, agora fugiu. Se tem algum pouquinho aí de religiosidade, ó, fuja da religiosidade. A religiosidade vai te travar. A religiosidade vai te colocar num padrão que não é o padrão de Deus. E a religiosidade vai te colocar num nível que não é o nível de Deus. Você acha que se você andar em religiosidade, você vai viver bem nessa terra? Não, você vai viver conformado. Andar na religiosidade vai te fazer uma pessoa conformada. Mas Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus não chamou você para viver uma religião. Deus te chamou para viver o evangelho. Sabe, se fosse uma religião, Jesus ele tinha estabelecido uma nova religião, mas Jesus somente nos apresentou o Pai. Ele nos apresentou o Pai. Ah, obrigado aí, pastora Vilma. Resquício. Então, ele somente nos apresentou o Pai. Sabe, descubra quem é o Pai. Eu não estou falando de você não ter uma comunidade de fé. Ande em comunidade de fé. Você precisa estar em uma comunidade de fé. Você precisa compartilhar com pessoas que creem da mesma forma que você. Mas, meu irmão, não há limites para você. Todas as vezes que você vê alguém querendo pôr limites em você, é porque talvez ele não vive uma vida ou não recebeu a revelação completa, exata de quem Deus é. Deus não fez você com limites. Deus te fez para ser eterno. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ser eterno. Você não é isso que você vê, por mais que seja bonitinho, mas você não é isso que você vê. Você tem que olhar para o espelho e saber que você é espírito. Agora que você nasceu de novo, você não morre mais espiritualmente e você começou a vida eterna. A vida eterna não é boa lá, a vida eterna é boa aqui. Começa aqui, a partir de agora. Você precisa destravar porque você precisa prosperar. Você precisa destravar porque tem alguém precisando que você seja a resposta para ela. Você precisa destravar porque senão você vai viver uma vida medíocre nessa terra e vai achar que Deus compactua com isso. Mas Deus não compactua com isso. Deus te chamou para o sobrenatural. O sobrenatural é além do normal. E como você pode dizer que viver do jeito que você está vivendo é andar no sobrenatural de Deus? Deus não chamou você para ficar do jeito que você está. Deus te chamou para gerar mudanças em você. Deus te chamou para arrancar toco mesmo. Deus te chamou para você subir de nível. Mas você só sobe de nível quando você mudar essa mentalidade de pobreza miserável que o diabo colocou. A gente tem que pegar a nossa alma e entender que a nossa alma está submetida ao Espírito. O nosso Espírito está ligado ao Espírito de Deus. Não tem quem frustre os seus sonhos. Quem frustrou os seus sonhos, você tem que entender que você tem que pegar aquilo que aconteceu com você e trazer para você uma aprendizagem. E, meu filho, levanta a cabeça, sacode a poeira e vai para o propósito. Sabe, há uma frustração, sim, pessoas podem te frustrar, mas Deus não frustra você. Vá para Deus. Meu irmão, corra para Ele. O que está faltando para você cair de cabeça em Deus? O que está faltando para você cair de cabeça no propósito? Ah, porque a crise? Irmãos, o céu não tem crise. Nós somos embaixadores de um reino que não está em crise. E quem é embaixador em um país, ele é sustentado pela sua nação. Nós somos sustentados pelos céus. Ah, se eu fosse você aí, eu sacudia a cadeira, eu levantava, eu dava um pipoco. Você não é sustentado por essa terra, você é sustentado pelos céus. Sabe, nada nessa terra pode prender você. Nada nessa terra pode conter você, a não ser você mesmo. Queridos, pegue essa palavra poderosa, enxergue no seu espírito e levante a sua alma e diga a ela, alma, aquieta-te. Agora quem manda aqui é o meu espírito. Governe, você foi feito para governar meu corpo. Sabe, queridos, o nosso espírito está junto, conectado com o Espírito Santo. Quem governa o nosso corpo é a nossa alma, mas quem governa a nossa alma é o nosso espírito. Se você não colocar a sua alma no lugar que é devido dela, ela vai mandar em você e você vai ser movido por sentimentos.
Você não precisa sentir Deus te falar que você vai prosperar, porque Ele te chamou para a prosperidade. Você não precisa sentir que Deus está te chamando para orar, porque Deus te chamou para se relacionar com Ele. Você não está precisando sentir alguma coisa ou chorar. Você está precisando tomar vergonha na cara e mudar. Sabe, nós precisamos tomar vergonha na cara e mudar. Deus nos chamou para a mudança. O que Jesus fez na cruz, não jogue no lixo. Porque às vezes nós vivemos como se Jesus não tivesse conquistado nada por nós. A sua luta não é contra o diabo, a sua luta é contra você mesmo. Se posicione, vá cuidar da sua vida. Se posicione. Saia da dúvida, venha para a certeza. Ah, você quer saber se Deus quer que você prospere? Você quer saber se Deus quer que você viva bem? Você quer saber se Deus quer que você seja curado? Você quer saber se Deus quer que você tenha a sua mente bem? Qual é o resultado disso? Queridos, isso é simples. Jesus conquistou na cruz uma posição para você. Uma posição que quem queria era o diabo. Uma posição que o diabo caiu justamente por isso, porque ele queria ser o que nós somos. Como Deus nos criou para governar essa terra. Ele nos fez para governar essa terra. O diabo queria a posição que nós temos. Foi por isso que o diabo foi e falou aquilo com Eva e fez com que Eva pecasse e Adão pecasse e fez com que a humanidade saísse da posição original. Mas, meu irmão, você foi chamado para governar. Sabe o que aconteceu comigo? Essa verdade, quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu não tinha. Você aceitou Jesus com 9 anos, aceitei Jesus com 9 anos, mas essa verdade chegou depois. A verdade de que eu fui chamado para governar nessa terra chegou depois. Sabe por quê? Porque quem exercia autoridade sobre mim, quem exercia cargo de autoridade sobre mim, exercia autoridade de domínio na minha vida. E o que é que acontecia? Elas dominavam a minha vida. E eu perdi várias coisas. Eu deixei de básicas, eu vou dizer para você. Eu deixei de concluir o ensino médio da forma, vou dizer, normal, porque eu terminei por supletivo, por conta de, talvez, uma palavra. Eu não estou culpando quem foi meu líder, pelo contrário. Eu me culpo porque eu não tinha revelação de que eu nasci para governar. E pessoas governaram a minha vida por muito tempo. Mas agora acabou. E aí, quem está governando a sua vida? É você ou alguém? Quantas ideias Deus já te deu e por causa do primeiro não, por causa de alguém que a revelação veio para você, a revelação não foi para ninguém, foi para você, queridos. Quando Deus te der uma estratégia, quando Deus te der uma visão, quando Deus te der uma palavra, Ele deu para você. E se Ele precisar dar para outra pessoa, Ele vai dar para outra pessoa. Mas o que Ele deu para você, faça. O que Ele falou, faça. Quantas vezes eu deixei de viver os projetos e os sonhos de Deus por conta de uma aprovação? A ausência da aprovação me travava, até eu entender que eu fui chamado para governar. E agora quem governa a minha vida sou eu. Quem governa a minha casa sou eu. Quem governa meu casamento sou eu. Quem governa a minha família sou eu. Sobre o princípio da palavra. Debaixo do que o Espírito vai falar. Sabe, essa é a hora de você se irar com você mesmo, de você levantar e dizer assim, quem manda aqui sou eu. Alma, quem governa sou eu. A minha vida, quem governa sou eu. Debaixo de princípios da palavra. Sabe? Tô irado mesmo hoje. Hoje eu acordei o pipoco. Sabe, queridos? Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para você viver o propósito dele na terra. Cara, quando você chegar no propósito, você nem sabe o que é que está te esperando lá na frente. Sabe, os projetos e os planos de Deus são muito maiores do que você pode pensar e você pode imaginar. Então, qual a palavra que eu tenho para você? A palavra que eu tenho para você é a palavra que Deus disse para Josué. Meu irmão, relembre continuamente o que eu falei para você.
Todos os dias lembre o que Deus falou para você. Deus te deu uma palavra, queridos. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Ele me falou que eu tinha que voltar para Junqueiro. E todos os dias eu relembrava disso. Todos os dias eu relembrava disso. Todos os dias eu relembrava disso. Eu não tenho um momento de oração. Eu quebrei isso. Quando eu fiz o rema, isso mudou completamente em mim. Você pode fazer um momento de oração, não estou dizendo que não quero doutrinar você não. Eu estou dizendo que você tem que estar conectado direto, 24 horas com ele. 24 horas com ele. Então, aqui em casa, enquanto as meninas estão fazendo as tapiocas e às vezes eu tenho que pegar o João para fazer o João dormir, eu boto louvor para o João dormir e eu fico conectado. Eu fico conectado com o Senhor, eu fico orando em outras línguas, eu fico prestando atenção no que Ele pode falar. E uma dessas vezes o Senhor falou assim para mim: vocês vão chegar aonde vocês quiserem chegar. Subiu aquela impressão no meu espírito. E que massa. Uma outra vez a gente estava aqui na cozinha, as meninas fazendo a tapioca e veio aquela impressão. Você veio para Junqueiro para prosperar. Massa. Então eu tenho uma palavra. E eu preciso lembrar dela todos os dias. Pai, o Senhor me falou que eu vim prosperar. Pai, o Senhor me falou que o diabo tentou me fazer parar, mas esse era o tempo de aceleração. Quando você anda em princípios, queridos, você tem resultados extraordinários num curto tempo. Quando você anda em princípios, você tem resultados extraordinários num curto tempo. Sabe, isso é poderoso. Andar em princípio vai destravar você. Andar no governo, quando você governa a sua vida, você anda no princípio, que foi aquele princípio que estabelecido por Deus, o princípio original para o homem, governar. Governo. Não tenha medo. As suas ideias vão favorecer o reino de Deus. Vá, caia de cabeça. Você não precisa de aprovação, você precisa que Deus te dê direções. Direções. Deus vai te dar direções. Anote toda a direção que Deus te der. Pegue toda a direção que Deus te der. Tudo que vem no seu espírito, avalie, veja se está alinhado com a palavra e faça o que Deus te chamou para fazer. Você não precisa de aprovação. Você precisa de direção. É isso que você precisa. Eu vou encerrar minha live. A minha filha já está ali me chamando. Vou deixar salva aí, tá? Cheiro. Pega todos esses códigos que eu falei hoje. Anota tudinho. Relembra ele. E ativa. Vamos botar para quebrar. Então, sabe, quando eu fui frustrado, eu quis paralisar e eu quis sair do propósito. Mas Deus me ativou e eu entendi. O propósito está acima de tudo que está ao redor. Gente, um cheiro. Até mais. Fiquem na paz.